Quero cumprimentar todo o povo santo de Deus com a paz do Senhor, o povo neste lugar, que se reuniu neste lugar, e o povo que está agora começando a assistir a este vídeo. Sintam-se todos cumprimentados com a paz do Senhor e que o amor de Jesus vos envolva. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Eu quero ler convosco os versos 13 ao 17. Marcos 12, do 13 ao 17. E eu gostaria de pedir toda a atenção possível agora, porque eu quero falar de um tema que é Cristo e o Estado, ou Cristo e a política, ou se quiserem melhor ainda, o cristão e a política e o Estado. E dando seguimento então ao nosso estudo do Evangelho de Marcos, e já vamos no capítulo 12, e breve terminaremos este Evangelho, este estudo acerca deste Evangelho. Marcos capítulo 12, dos versos 13 ao 17, diz assim a palavra de Deus. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas à aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Porque me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram, perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para nós compreendermos este tão grande assunto, tão complexo, tão controverso, que poucos falam e muitos fogem dele. O Cristo e o Estado. E como eu disse, este tema é um tema bastante controverso. Ao longo da história, existe um grande debate acerca do papel da Igreja e do papel do Estado. E eu queria pedir aos meus irmãos que não se ficassem melindrados por eu falar de política e de Estado e do governo e de governantes e de magistrados, porque o próprio Jesus falou e a própria Bíblia fala. Nós, ao longo deste sermão de hoje, nós vamos ver algumas passagens, e não as posso trazer todas, lógico, eu escolhi algumas, que provam a nós cristãos que existe um papel da Igreja, existe um papel do Estado, mas eles não são incompatíveis, antes pelo contrário, eles se complementam um ao outro. Se nós vimos no contexto histórico, existem duas classes de pessoas que reagem de maneira diferente acerca do assunto da política e do assunto do Estado. Existem os radicais e existem os obsessivos. Os radicais dizem que o crente não se pode envolver com a política. Ou seja, aquele que opta pelo extremo radical, ele diz que o crente, a igreja, o pastor, ele não pode falar de política, ele não se pode envolver com política. Isso não é certo, isso não é bíblico, isso é o que eles dizem, não é o que eu acredito. Porque eu só acredito no que a Bíblia diz. Por causa disso, Lutero, um dos pais reformadores, ele estava entre um extremo e outro,
E além dele reconhecer o Estado, o governo, como graça de Deus, como um meio de graça, ele desprezava o papel do Estado completamente. E afirmava que o Estado não se poderia envolver com a Igreja. E isso tem algo de significativo. Porque é que ele pensava assim? Porque ele viveu num tempo em que a Igreja mandava no Estado e o Estado mandava na Igreja, que era uma grande confusão. O cardeal e o Papa mandavam no rei, o rei muitas vezes amoava, o Papa voltava atrás, fazia aquilo que o rei queria, e então a Igreja vivia num contexto desses. Então ele dizia, não, o Estado não se pode envolver com a Igreja não se pode envolver com o Estado. Uns anos mais tarde, aparece outro pai da Reforma, chamado João Calvino. E este já tinha um outro olhar para a questão. Ele sabia da importância do Estado, por um lado, e ele sabia da importância da Igreja, por outro lado. Mas ele alertava os crentes a conhecerem o desenvolvimento do Estado. Até porque ele viveu na cidade de Genebra, na Suíça, e o próprio Estado, a própria Câmara Municipal, ia-lhe pedir conselhos acerca de progressões sociais. Foi no tempo do Calvino que apareceu o primeiro hospital público, foi no tempo do Calvino que apareceu a primeira escola pública, a assistência social aos mais desfavorecidos. Porquê? Porque o Estado pedia conselhos à Igreja e a Igreja aconselhava ao Estado, e aí se uniam numa ideia. Ele escreveu algo interessante, e está nas Institutas. Abre aspas. O reino espiritual de Cristo e a ordem civil são duas coisas completamente diferentes. Não podemos confundi-las, pois ambas têm uma natureza completamente distinta, mas apesar disso não são antagónicas, apesar disso não são incompatíveis. O Estado tem um papel, a Igreja tem um papel, mas ambas se complementam quando elas trabalham em conjunto. Repare que nós estamos aqui eu estou falando de Estado, como instituição, não como pessoas. Porque nós sabemos que dentro do Estado existe borões, existe falsários, existe ladrões, existe corruptos. Portanto, eu quero colocar as pessoas de parte e quero me concentrar no Estado como instituição, como algo que foi instituído e por quem nós já vamos perceber por quem é que instituiu o Estado. Calvino ainda acrescenta mais quanto ao papel bíblico, quanto ao que a Bíblia fala. Abre aspas. O Estado deve proteger o serviço externo de Deus, defendendo o sadio ensino da piedade e a condição da Igreja. E a condição da Igreja é de regular as nossas vidas e moldar a nossa moral para a justiça civil, promover a reconciliação dos homens, fomentar a paz comum. Por outras palavras, o que o Estado deve fazer é defender o sadio ensino da piedade. O que o Estado deve fazer é se ausentar um pouco da instrução bíblica dentro das igrejas. Porque isso, quando existe instrução bíblica dentro das igrejas, automaticamente o Estado fica com um trabalho mais suave. Porquê? Porque a sociedade fica mais sadia, fica mais humanizada. Existe um rigor social entre as pessoas que aprendem o sadio ensino dentro das igrejas. Por outro lado, a Igreja deve fomentar a moral civil. A Igreja deve ensinar as pessoas como se comportar no ambiente civil, no ambiente da sociedade. Agora a grande pergunta: quem criou o Estado? Como apareceu o Estado enquanto instituição? Quem criou o Estado foi Deus. E a história bíblica do Antigo Testamento nos ensina claramente isso.
Um dos grandes estadistas da história bíblica foi Moisés. Moisés foi um grande estadista. Neemias foi eleito governador da cidade de Jerusalém. E outros que a gente vai ver. Mas porque é que, se Deus criou o Estado, porque é que Ele criou o Estado? Qual foi a visão de Deus ao criar o Estado enquanto instituição social de governo social? Deixa-me abrir aqui um parênteses. A política não é algo de fantasmagórico. A palavra política tem um significado bastante forte, porque política quer dizer gestão de massas. Quando eu tenho à minha frente uma gestão de várias pessoas, isso chama-se uma gestão política, porque eu estou governando em função de cada alma e de cada vida. Você está entendendo? Política não é nada de alarmante. Quando ela é sadia, quando ela é sincera, quando é bíblica, a política é boa, porque quem está a exercer essa função de político, quem está a exercer essa função de gestor de massas, se ele for bíblico, ele está glorificando a Deus através da vida de cada homem e de cada mulher. Agora, porquê é que Deus criou o Estado? Deus criou o Estado para refrear o pecado social. E você repara, o Estado começa a partir do momento em que existe uma lei que determina o que é o bem e o que é o mal. O Estado começa, já não vou falar nas culturas mais antigas, mas estou falando a partir de Moisés para a frente. O Estado começa quando Deus dá a Moisés as duas tábuas da lei. A lei moral de Deus. Essa lei moral de Deus, e eu se tiver para falar para alguém que seja jurídico e que conheça os 10 mandamentos, ela serve de base para o Código Civil e para o Código Penal numa sociedade civil. Deus diz: não matas, não roubes, não furtes, não cobices. É ou não é? O que é que o Código Civil pune? O que é que o Código Civil condena? Os assassinos, os roubadores, os adúlteros, sim ou não? Portanto, o Código Civil Penal, ele rege-se, ele baseia-se na lei moral de Deus. Mas existem outras leis já para trás. Agora, outra pergunta. Se o Estado é uma criação de Deus, se nós concordamos todos que o Estado foi uma instituição instituída por Deus para refrear o pecado social, qual é a razão em que eu, como cristão, tenho que desprezar o Estado ou tenho que desprezar a política? Porquê é que eu não hei de compreender a política ou porquê é que eu não hei de compreender o Estado enquanto instituição? Não enquanto pessoas, torno a frisar, não enquanto pessoas, enquanto instituição, porque se nós olharmos, vamos dizer assim, o Estado é podre. Então, em algumas igrejas evangélicas não são? Você está entendendo? Enquanto houver pessoas, há falhas. Enquanto houver pessoas, há podres. Mas nós temos que olhar para as coisas como instituição. E as instituições foram instituídas por Deus e mais à frente vamos confirmar na palavra de Deus. Porquê é que eu não posso compreender o Estado? Porquê é que eu não posso entender assim desta forma? Que não há um espaço, por mais pequeno que seja, que Cristo não diga: é meu. A Igreja é de Cristo e o Estado é de Cristo. Porquê? Porque o mundo é de Cristo. Ele é o Senhor absoluto, Ele é o Senhor soberano, Ele tem um nome sobre todo o nome, em cima nos céus, na terra, embaixo da terra. Então, meu amado irmão, compreenda uma coisa: o Estado pertence a Cristo, está debaixo da alçada dele. Nada se faz sem que Ele saiba ou sem que Ele permita. Se nós formos ver João 19:11, Jesus está perante Pilatos. E Jesus diz a Pilatos, respondeu Jesus:
Porque Pilatos disse que poderiam matar, podiam prender, podiam açoitá-lo, Pilatos podia fazer tudo a Jesus. E Jesus diz: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Agora estava a falar já dos fariseus, dos anciãos, do conselho eclesiástico do Templo de Jerusalém. Ele diz a Pilatos: tu estás aqui, tu és governador da Judeia e da Galileia, porque Deus te permitiu, porque Deus te colocou aqui. Por isso, erradamente, as igrejas têm ensinado a alienação, ou seja, a separação do crente em relação à política e ao Estado. Eu estou a falar daqueles que não querem saber da política, os radicais, o extremo, vamos chamar o extremo esquerdo. As igrejas têm um papel bastante importante e elas não estão a fazer esse papel. As igrejas não estão a ensinar bem o seu povo. As igrejas não estão a corrigir o seu povo em relação aos assuntos que se passa lá fora. Nós precisamos do Estado, assim como o Estado precisa de nós. E o povo, em geral, ele precisa do Estado e precisa da igreja. São dois pilares, dois suportes para uma sociedade sadia. Por outro lado, quando o crente não respeita ou não quer compreender as questões do Estado, sabe o que está acontecendo? Está afrontando a Deus. Quando eu digo não quero saber do Estado para nada, essa não é a minha linha de visão, esse não é o meu barco, eu estou pecando contra Deus. Eu estou pecando o pecado de rebeldia. Eu estou sendo rebelde quanto àquilo que Deus instituiu para me governar, ou para eu governar ou para ser governado. Quem me está a entender, diga amém. As Escrituras falam do papel do Estado e das pessoas que compõem o Estado. Mas agora existe um extremo ainda mais radical, que vamos chamar o extremo direito. É quando o crente transforma o Estado na sua tábua de salvação. É quando o crente só tem olhos para o Estado. É quando o crente idolatra o Estado. É quando o crente faz do Estado o seu Deus. E esse é outro perigo e outro pecado. No texto que nós lemos, em Marcos 12, do verso 13 ao 17, é muito relevante quanto ao tema da política ou de Estado. Jesus está aqui falando de política, Jesus está aqui falando de Estado e Jesus está aqui falando de igreja. Nestes 4 versos, muito por causa daquilo que os fariseus e os herodianos estavam fazendo a Jesus, que estavam experimentando a Jesus, estavam a ver se lhe colocava uma faca no pescoço, muito por causa disso, Jesus, pela primeira vez, fala de política e fala de Estado e fala de Deus e está tudo enquadrado, está tudo incluído dentro do mesmo texto. Jesus falou de política. Então, se Jesus falou de política, meu amado irmão e irmã que me está ouvindo hoje, você não se pode alienar daquilo que é uma questão de vida social sua. Você vive num estado social, você vive numa comunidade de pessoas e essa comunidade ela tem que ser gerida, senão o que acontecia? Uma anarquia. Cada um fazia aquilo que queria e lhe apetecia. Não havia lei. Como diz o ditado português, não há rei nem roque. Era uma confusão autêntica. E Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem. Ele coloca tudo nos seus devidos lugares. O crente deve, então, por isso, ser um bom observador e atento sobre estas questões. Porquê? Porque elas fazem parte da vida humana. Eu amo muito o meu próximo. Eu oro muito no meu próximo. Mas você está-se marimbando. Se o Estado vai mal, se vai bem, se o Estado está sendo bem governado ou mal governado. Pastor, o que é que eu posso fazer para mudar isso? Olha, uma das grandes armas que você tem é a oração.
Nós vamos ver aí que Deus manda orar pelos nossos governantes. Deus manda orar pelo rei. Agora você perceba porque é que Jesus falou assim. Eu estou aqui falando de um dos textos mais complicados dentro do Novo Testamento. Porque, conforme eu lhe disse, para alguns pastores e líderes e pregadores, estes 4 versos não existem na Bíblia. Porque é aquilo que muita gente não quer ouvir. É aquilo que muita gente não quer aprender. Estes 4 versos são politicamente incorretos. Falar da igreja, pregar num culto público. Porquê é que eu tenho que abandonar estes 4 versos, retirar estes 4 versos da Bíblia, se é o próprio Jesus está falando? Porquê é que eu não posso pregar isto num culto público, se Ele está falando publicamente? Ele está alertando o povo que está escutando ao redor destes intervenientes, destes protagonistas. Agora veja, qual era o ambiente que Jesus estava vivendo nesta altura? Qual era o contexto político da época de Jesus? Pelo menos 4 faixas sectárias existiam ao redor de Jesus aqui. Em primeiro lugar, havia os judeus piedosos, os discípulos, aqueles que seguiam Jesus com sinceridade no coração, são chamados os judeus piedosos. E estes judeus piedosos, eles tinham um profundo ressentimento contra o Império Romano. Porquê, pastor? Porque o Império Romano é sinónimo de idolatria, insensatez, adultério e pecado. E os judeus piedosos abominavam essas práticas por parte do Império Romano. Eles não queriam saber de Roma por causa disso. Por causa da afronta que eles faziam a Deus através das suas práticas e das suas vidas diárias. A segunda setor eram os fariseus. Estes que vieram, alguns dos fariseus, vieram ter com Jesus. Só que os fariseus, embora sejam líderes religiosos, embora sejam mestres da palavra, embora fossem rabinos, eles eram agentes dissimulados. Porquê? Porque eles eram coniventes em diversas áreas com Roma, por causa dos seus interesses. Eles não se importavam, eles fechavam os olhos às práticas do Império Romano, às práticas de Roma. Porquê? Porque eles não queriam que Roma se interferisse no templo. E se Roma interferisse no templo e os obrigasse a sair, aí o que é que acontecia? Falta de pagamento. Quebrava-se o lucro. Então eles eram agentes dissimulados. E eram agentes dissimulados e mentirosos. E mentirosos. É, pastor? É. Porque, olha, eles foram perguntar a Jesus: Mestre, é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Uma pergunta direta que eles fazem a Jesus. O que é que Jesus diz? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Sim ou não? Agora veja, repare, o que é que os fariseus disseram a Pilatos quando entregaram Jesus para ser crucificado. Lucas 23:1 diz assim: levantando-se toda a Assembleia dos fariseus, levaram Jesus a Pilatos. Verso 2: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo Rei. Portanto, os fariseus são mentirosos. Aquilo que eles disseram a Pilatos, Jesus não disse. Jesus disse para pagar tributo. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas havia ainda outra classe sectária na vida política de Jerusalém no tempo de Jesus. E estes eram os zelotes. E pela palavra de zelote vem de zelo. Estes homens eram extremamente zelosos pelas coisas de Deus. Eles eram fervorosos contra tudo o que era contrário às questões judaicas. Logo, eles eram contra a cultura grega,
Eles eram contra a cultura romana e contra qualquer outra cultura que se introduzisse dentro da estrutura da nação de Israel. Eles eram, portanto, os chamados rebeldes. A última setor da vida política de Jerusalém são os herodianos. E os herodianos, logo a palavra já vem de Herodes. Os herodianos faziam parte do complô, do partido político de Herodes. E então estes eram favoráveis ao Império Romano. Porquê? Porque foi o Império Romano que elegeu o rei Herodes. Foi o Império Romano que colocou Herodes governando a nação de Israel, governando a Judeia. Era no meio desta panóplia de ideias que Jesus estava. Olhe bem, complicado. Os judeus piedosos, os fariseus, os zelotes e os herodianos, cada um com a sua ideia diferente. Se nós vimos aí no verso 13, diz: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Agora, junta aí os zelotes e os judeus piedosos. Nós vamos ao capítulo 11, verso 23. Não, enganei-me. Deixa estar, enganei-me aqui. Foi um erro mas também não vou à procura. Portanto, ele estava no meio desta panóplia de ideias. E agora Jesus vai explicar de que forma os crentes se devem adaptar às questões políticas, às questões governativas. Jesus vai explicar agora como é que eu, como cristão, eu devo olhar o Estado e devo olhar a Igreja. Porque aqui está estampado, neste texto, o Estado e a Igreja. Estado na pessoa de César e a Igreja na pessoa de Deus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Existe aí uma dissimulação bastante hipócrita, porque aí no verso 14 começa dizendo: e chegando estes herodianos, os fariseus, disseram-lhe: mestre. Esta palavra mestre é muito forte. Não quer dizer que eles considerassem Jesus como mestre. O que eles estavam fazendo é chamando a atenção dos outros, a sua dissimulação hipócrita. Eles estavam como que dizendo: sim, ele é o mestre porque ele tem muitos seguidores. E continuam ainda mais: sabemos que és verdadeiro. Quer dizer, primeiro lá no verso 13 estavam tentando apanhar alguma palavra. E agora, na continuação do mestre: sabemos que és verdadeiro e que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas à aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Isto é uma dissimulação hipócrita. Novamente, nós continuamos vendo no Evangelho de Marcos a tremenda hipocrisia que a religião provoca nas pessoas. A tremenda hipocrisia que o poder, o lugar de destaque, provoca no coração das pessoas. E eles fazem uma pergunta direta, bastante direta. Eles não estão lá com subterfúgio, eles não estão lá com rodeios. Eles perguntam: é lícito pagar tributo a César ou não? O que é que tu achas, Jesus? Pagamos ou não pagamos? É uma pergunta muito direta. Jesus podia responder de várias formas. Jesus podia responder: não, isso, fariseu, isso não é nada comigo. A minha onda não é essa. A minha onda é o reino de Deus. Eu só vim aqui pregar o arrependimento. Jesus podia ter respondido assim. Jesus podia ter respondido: não, não é lícito. Jesus podia ter respondido: sim, é lícito. Jesus podia ter inventado alguma forma de responder a estes fariseus sem colocar a sua posição em causa, entre aspas, que ele iria sempre colocar a sua posição em causa, como nós vamos ver. Mas olha, repare, se Jesus respondesse que sim, é lícito, ele iria decepcionar os judeus piedosos e iria perder seguidores. A multidão que o seguia, ela se iria dividir,
Porquê? Porque ela era formada por judeus piedosos que abominavam a conduta romana. Eles eram contra o Império Romano por causa da sua conduta, por causa do seu pecado. Se ele respondesse que não se devia pagar, ele estava cometendo um crime público, porque por causa dos herodianos que estavam ali. Os fariseus não fizeram nada por acaso. Os fariseus sabiam que Jesus tinha de um lado os judeus piedosos e tinha do outro lado os herodianos. E se Jesus dissesse não se paga tributo a César, Jesus estava cometendo um crime público contra o Herodes e contra o Império Romano. E ele iria ser então preso e aí ia ser condenado com justa razão. Ele está no meio de um grande dilema. Mas apesar disso, meu amado irmão, você repara que ele não foge da pergunta. Ele podia pura e simplesmente dizer, não, eu não sei nada disso, eu não quero saber de questões políticas, exatamente igual como nós, sabe? Quando queremos fugir das questões, quando não queremos enfrentar as questões, nós dizemos, não, isto não é nada comigo. A minha onda não é essa. A minha onda é louvor, adoração, pregação e nada mais. Porquê? Porque somos covardes. Não queremos enfrentar as coisas que são de Deus. E enfrentá-las com base, tanto espiritual, com a ajuda do Espírito Santo, como base bíblica. E Jesus fala com base bíblica. E isto é que me impressiona e me apaixona. Porquê que ele fala assim? Porque as Escrituras, meus amados irmãos, compreendam isto. As Escrituras têm sempre uma resposta. Olhe para mim, preste atenção. As Escrituras têm sempre uma resposta para todos os assuntos da nossa vida. Todos. Não existe assunto nenhum na nossa vida que a Escritura não tenha uma palavra a dizer. E por isso Jesus, ele utiliza as Escrituras. Mas antes de utilizar as Escrituras, ele acusa os fariseus de um grave pecado e eles compreenderam. Porque o fariseu disse assim no verso 15. O fariseu fez a pergunta e Jesus no verso 15 pergunta assim. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, porque me experimentais? Olhando assim, lendo assim a frio, nós não nos diz nada. Só que Jesus estava acusando os fariseus de um grave pecado. Repara o que é que diz Deuteronômio 6, verso 16. Não tentarás, não experimentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. É uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Nós não devemos tentar a Deus. E eles estavam experimentando o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. E a seguir ele pede um denário, para que você compreenda, e é importante isto. Um denário era uma moeda romana que correspondia a um dia de trabalho de um homem. Ele trabalhava um dia, de sol a sol, recebia um denário. E este denário existia vários tipos de moedas. Existia dracmas e outras moedas, existia a moeda do templo. Mas este denário, esta moeda, era a única moeda aceitável para pagar tributos ao Império. Esta moeda era também, além de ser a única que era aceitável, e era aceitável porquê? Porque era propriedade exclusiva do Imperador Romano. Esta moeda era de Roma. Esta moeda que apresentaram a Jesus, que os judeus movimentavam, ela era de propriedade exclusiva de Roma, do Imperador Romano. Estava nas mãos dos judeus apenas para transações comerciais, para pagamento de impostos a título de empréstimo. Ou seja, o Imperador emprestava esta moeda para que eles transacionassem e pagassem os seus tributos, as suas dívidas. E veja a resposta de Jesus.
A primeira pergunta de Jesus, verso 16. Trouxeram-lhe o denário e perguntou-lhes: de quem é esta efígie, ou seja, esta cara? Porque a moeda tinha uma face, tinha uma cara, tinha um busto e uma inscrição. De quem é esta efígie e inscrição? E todo o mundo respondeu: é de César. Pois está claro, se a moeda era dele, se a moeda pertencia ao imperador romano, então a moeda trazia a cara, o cunho da cara de César. E toda a gente respondeu: não, essa moeda é de César. Você compreenda, eu quero que vocês compreendam, que é para vocês entenderem o quão importante é nós entendermos estas questões. A moeda era exclusiva de Roma. A inscrição e a cara que estava imprimida na moeda era de César, o imperador, ou o imperador Augusto, ou o Tibério, não sei qual era, mas era a de César, era do imperador romano, e todo o mundo concordou que a moeda tinha a inscrição de César. Portanto, a moeda era de César. Agora, na resposta de Jesus, no verso 17, esta resposta divide-se em duas partes. Lá está: Estado e Igreja, Deus e a política. Porque ele no verso 17 diz: então disse-lhes, já que vocês dizem que é de César, porque foram vocês que disseram que é de César, e vocês sabem que esta moeda é de César, esta moeda é exclusiva do Império Romano, então disse-lhes: dai a César o que é de César. O que é que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo, isto agora, a primeira parte da resposta, é que, já que a moeda era de César, os judeus tinham uma dívida para com o imperador. Porque a moeda, sendo do imperador, ela foi emprestada aos judeus. Você repara que o nosso Jesus é mestre. Ele é mestre. E nós devíamos deliciar a aprender com este mestre. Se a moeda era de Roma e se estava na mão do judeu, então logo o judeu tinha uma dívida com Roma. Era devedor de Roma. Dai a César. É como que Jesus disse: então se é de César, dê ele porque lhe pertence. Devolvam-lhe. Porque vocês têm uma dívida com ele. E se vocês têm uma dívida com alguém, vocês têm que pagar. Olha o que é que Paulo vai dizer acerca, porque Jesus está, eu não estou a dizer sobrelevando, mas Jesus está destacando os governantes. E Paulo vai acrescentar isto com outras palavras, em Romanos 13 diz, 13 a partir do verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Os judeus estavam sujeitos a quem? Ao imperador romano. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Por isso é que Jesus disse a Pilatos: se ela não viesse de cima, tu não tinhas autoridade sobre mim. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Governos, instituições, foi tudo instituído por vontade e propósito de Deus. Verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Verso 3. Porque os magistrados, entenda-se aqui magistrado como governante, magistrado da justiça, e ele vai aplicar uma outra palavra que eu já vou. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus. Olhe bem, presta atenção. Presta atenção para mim. O que Paulo está aqui dizendo é algo que muitos cristãos não querem assimilar no seu entendimento. O que Paulo está aqui a dizer é que todo o governante é ministro de Deus. O mesmo ministro que Paulo era, eu, Paulo, ministro de Deus,
o mesmo ministro que todos os apóstolos eram, o mesmo ministro que eu sou, porque apresenta a palavra, eles também são. Eles são ministros de Deus. Porquê? Porque eles foram instituídos por Deus e não pelos homens. Visto que a autoridade, verso 4, é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar aquele que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, e eu ia até ao verso 7. O que Paulo está aqui dizendo é que eles, as autoridades instituídas, os governos, o Estado, eles são ministros de Deus porque foram instituídos por Deus para duas coisas: para o louvor de quem faz o bem e para a punição de quem faz o mal. Porquê? Verso 4, o motivo que lhe traz a espada: porque é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Eu disse ainda há bocado que Deus instituiu o Estado para precaver o pecado social. Ou seja, se não houvesse governo, se não houvesse Estado, cada um fazia aquilo que queria, lhe apetecia. Então Deus institui o Estado para promover a paz e precaver ou subtrair o pecado social. Porque o Estado é ministro de Deus. O Estado é um meio de graça de Deus. Meio de graça de bem para quem faz o bem e meio de justiça para a punição de quem faz o mal. Como eu disse, ministro, no grego, esta palavra ministro que o Paulo aplica aqui, no grego, é a mesma palavra para os apóstolos e para os líderes cristãos. Então, meu amado irmão, compreenda comigo hoje. As Escrituras são muito claras quanto ao Estado, sendo uma atuação da regulação de Deus. Deus utiliza da instituição Estado, da instituição Governo, para regular a sociedade civil. Você está entendendo agora a importância deste assunto? Você está entendendo agora porque é que Jesus diz: dai a César o que é de César? É devido. Não fujam daquilo que Deus instituiu. Porque se Roma estava governando a nação de Israel, foi porque Deus assim o permitiu e Deus assim instituiu. Porque Israel não se soube governar a si próprio. E Israel quis começar, eu não diria uma anarquia, mas quis começar a fazer as coisas à sua própria maneira. Então Deus enviou o Império Romano, não como cativeiro, como a Babilónia ou a Síria, mas como regulação da nação do Estado, da nação de Israel. Olha o que Paulo vai acrescentar ainda acerca das autoridades, para nós pensarmos porque é que nós fugimos deste assunto. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Eu estou a falar de Cristo, Paulo está a falar de Cristo. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Cristo criou todas estas instituições, reino, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 1 Timóteo 2,1 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Agora olhe, é que as ações, as súplicas, as ações de graça não é só a favor do seu irmão da esquerda e do seu irmão da direita. As súplicas e as ações de graças e as orações e as intercessões também são, verso 2, em favor dos reis
e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, o cristão tem pela obrigação, mediante a Escritura Sagrada, interceder, orar, suplicar, dar ações de graças em favor de toda e qualquer autoridade instituída. O cristão não se pode dar ao luxo de se revoltar contra o Estado. O Estado é bandido, o Estado rouba. Se você acha isso, e se você está a analisar que realmente isso se está passando, meu amado irmão, vá para os joelhos e vá orar, para que Deus atue nesse dito Estado, para que Deus atue nessa dita autoridade, para que Ele implemente a justiça e a piedade. Tito nos diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Tito está a falar para quem? Para os cristãos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e estejam prontos para toda a obra. Olha o que é que Pedro vai dizer. Já foi em Paulo, em Tito, em Jesus. Olha agora Pedro. Em João também já falei. 1 Pedro 2, 16 e 17 diz: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Sabe o que é que Pedro está aqui dizendo? Pedro está aqui dizendo aos cristãos: honrem a Herodes, honrem ao bandido que lá está, porque ele é bandido não é por a vossa culpa, mas ele é bandido, mas foi instituído por Deus, portanto existe um propósito. Você está a entender agora, amado irmão e irmã? A política não pode ser alienada da Igreja porque ela está na Escritura. Os governantes têm que estar debaixo da nossa supervisão e debaixo da nossa oração, da nossa súplica. Mas agora vem a segunda parte da resposta de Jesus. A primeira é: dai a César o que é de César. Vocês devem, paguem. Mas agora vai dizendo: dai a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus quis dizer com dai a Deus o que é de Deus? Será que eu também tenho que dar um denário a Deus? Será que eu também tenho que pagar tributo a Deus? Será que eu também devo a Deus? Não foi nada disso que ele quis dizer. O que ele disse, e respondendo desta forma, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que ele está dizendo é que existe uma separação clara entre a Igreja e o Estado, embora não sejam incompatíveis. Uma está ligada à outra. Porquê? Porque ambas são instituições instituídas por vontade de Deus. E agora repara uma coisa curiosa. A moeda tinha a imagem de quem? De quem? De César. E o cristão tem a imagem de quem? Pois é. Ou pelo menos deveria ter a imagem de Cristo. Portanto, nós temos que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Se a moeda tem a imagem de César, então César é beneficiário de uma dívida. E se o cristão tem a imagem de Cristo, só que há muito cristão que não tem a imagem de Cristo. E por causa desta resposta que Jesus deu aos fariseus e aos herodianos, com todo o povo, os zelotes e os judeus piedosos ouviu-o, fez com que a multidão se maravilhasse dele. E é assim que acaba o verso 17. E muito se admiraram dele, porque ele deu a resposta correta à pergunta hipócrita dos fariseus. Se vocês devem, paguem. Mas lembre-se que vocês também têm que pagar a Deus. Pagar no sentido de ser humildes,
obedientes, no sentido de não pecar, no sentido de se arrependerem, no sentido de querer fazer mais e melhor em prol do Evangelho, em prol da obra de Deus, porque só assim é que se constrói uma sociedade sadia. Em todo o mundo, nós temos reparado que a religião tem o dom de transformar sociedades. Agora, existem religiões boas e existem religiões más. A chamada religião cristã é a única religião que transforma caráteres, comportamentos. E se nós levássemos a sério enquanto cristãos, em vez de andarmos a fazer, uma data de atividades, às vezes algumas até sem nexo nenhum, é só consumir recursos e pessoas. Se nós analisássemos e se nós pensássemos que quanto mais andássemos no caminho de Cristo, mais nós influenciávamos a sociedade, e a sociedade sendo influenciada, automaticamente influencia também o papel do Estado. Portanto, não há razão para nós termos medo do Estado, não há razão para nós termos medo da política. Nós devemos sim estar atentos, devemos sim chamar a atenção. A Igreja não se pode colocar, não pode intervencionar o Estado, mas pode chamar à razão quando está em causa valores, nomeadamente os valores da família, os valores da justiça, os valores éticos. Nós temos que chamar à razão. Nós temos que levantar a nossa voz e dizer: eu não concordo, está mal. Em vez de caminharmos num prado verde, estamos caminhando num deserto árido. E esse é o papel da Igreja. Esse é o nosso papel. Algumas aplicações para terminar. E eu quero profundamente alertar a alguns cristãos que não transforme o Estado numa divindade. Não coloque a sua vida, não coloque os seus sonhos, não coloque as suas aspirações no papel Estado. Porque, na verdade, o Estado não lhe vai dar nada. O Estado é um gestor de massas e ele só vai gerir as massas em função daquilo que tem, ou seja, os nossos impostos. E assim sucessivamente. Se nós temos escolas, é através dos nossos impostos. Se nós temos hospitais, é através dos nossos impostos. Se nós temos transportes, é através dos nossos impostos. Alguns é através dos nossos impostos. Enfim, se nós temos uma panóplia de serviços, esses serviços são pagos pelos nossos impostos. Mas nós não podemos colocar os nossos olhos, a solução da nossa vida, no Estado. Não confie a sua vida num Estado, por mais atraente que esse Estado seja. Até pode ser o Estado de Luxemburgo, que é o país mais rico, onde a vida social é um paraíso. Mesmo assim, eu nunca colocarei a minha vida em função ou com o olhar nesse Estado, porque esse Estado não é Deus. Ele foi instituído por Deus. E, por outro lado, também nós não podemos transformar o Estado numa divindade, porque o Estado é formado por pessoas. E as pessoas, a qualquer momento, elas falham. Deus instituiu o Estado apenas para combater o crime e promover a paz. Entenda-se, quando eu falo de paz, eu falo de vida social, divisão, equidade de direitos. Nem uns mais ricos, nem outros mais pobres, nem uns mais sabedores e outros incultos. Você entende qual é que é? Deus instituiu o Estado. É certo que o Estado não está funcionando nesse aspecto. Isso é um problema que não é nosso. Isso é um problema de Deus. A única coisa que nós temos é que suplicar a Deus para que Ele mude assim, o quadro da situação, para que Ele transforme, para que Ele mude pessoas. Em segundo lugar, a segunda aplicação que eu queria dizer é: se por um lado você não deve transformar o Estado numa divindade,
por outro lado, também não deve desprezar o Estado. Porque isso é perigo, é perigoso. Porque nós, quando estamos desprezando o Estado, nós ficamos constituídos no pecado da rebeldia. Você lembra-se uma vez eu dizer, quando nós estudamos o livro de Efésios, onde o Paulo vai dizer: honra a teu pai e a tua mãe. Quando o filho desonra o pai, ele na verdade não está desonrando o pai, ele está desonrando Deus. Quando o filho não obedece ao pai, quando o filho não ouve o pai, quando o filho é rebelde para com o pai, na verdade, ele não está desonrando o pai, não está sendo rebelde com o pai, não está desobedecendo ao pai, ele está desobedecendo a Deus. Então, quando eu desprezo o Estado, eu estou sendo rebelde, não para com o Estado, que também tem punição nas questões civis. Eu tenho uma certa punição, mas a minha maior punição não é a prisão, não é o tribunal. A minha maior punição é para com Deus, porque eu não estou sendo rebelde ao Estado, eu estou sendo rebelde àquilo que Deus instituiu. Você já viu porque é que muita gente não quer falar disto? E esta é uma área bastante clara nas Escrituras Sagradas. Ela nos alerta várias vezes para essa área. A política, meu amado irmão, é uma das muitas áreas que Deus criou e que precisam ser observadas. Moisés estava governando sozinho a nação de Israel. E eu imagino Moisés, um velhinho, e quase 20 anos, 100 anos, 115, não sei, também não importa. Sei que ele morreu aos 120. Mas eu imagino Moisés a gerir aquela nação toda, a gerir aquela massa de homens e mulheres e crianças. Até que Deus falou ao coração de Moisés e disse: não, Moisés, isso não é assim. Porque tu a geris sozinho, com falta de meios e recursos, isto não está escrito, mas é o que eu entendo, a razão pela qual Deus fez algo. Tu, se continuares a gerir sozinho, tu vais falhar. Tu vais acabar por esquecer alguns pontos da vida da nação de Israel que não devem ser esquecidos. Então, o que é que eu faço, Deus? Reúne 70 dos mais velhos para te ajudar. Veja se Deus institui o governo ou não. Salomão, a primeira oração que ele fez foi: Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento. Para quê? Para que é que ele fez isso? Foi para ser mais esperto que os outros? Não. Dá-me sabedoria e conhecimento para julgar o povo. Entenda-se, julgar não é só em questões de julgamento, é para gerir o povo, gerir o reino, gerir a nação de Israel. E Deus disse: porque não pediste outras coisas, eu dar-te-ei essas e outras mais. Portanto, Deus quer que nós estejamos atentos ao governo e ao Estado. E era bom, e eu queria só terminar dizendo aos pais que me estão ouvindo, era bom que os pais começassem a ensinar as famílias acerca da importância da política na sociedade, em consonância com as Escrituras. Porque nós não podemos separar as coisas que parecem que não nos pertencem, mas elas foram instituídas por Deus. A própria Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore em que Deus não saiba ou não permita. Então acha que Deus não está interagindo no Estado? Você acha que Deus não interage no curso da vida de um país? Tanto para bem como para mal. E nós vemos o que eram países antes ditos cristãos e hoje estão passando as passas. Porquê? Porque existe justiça. Existem governantes corruptos. E você pensa que isso não é obra de Deus? Você pensa que Deus está com os olhos fechados?
Que ele não está sabendo aquilo que está fazendo? O reino de Deus não é político, meu amado irmão. O reino de Deus não é político. Por isso é que os judeus não gostaram daquilo que Jesus, alguns judeus não gostavam daquilo que Jesus falava. Porque eles queriam um Cristo, um Jesus de Estado, um estadista, um governante, um político, que libertasse Israel do Império Romano. Eles queriam um governante militar, um general, uma autoridade militar. Para quê? Para reunir um exército e combater Roma e combater Grécia. Só que Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Mas a política está incluída no reino de Deus. A política, o reino de Deus não é político, é espiritual. Mas a política está incluída, inserida no conceito de reino que é de Deus. Tudo o que existe pertence a Deus. Tudo o que existe está debaixo do controle de Deus. Tudo o que existe, existe porque Deus assim o quis. Então não somos nós, e não devemos ser nós, derivado ao pecado de rebeldia, que nos vamos agora alienar, que vamos desprezar aquilo que o próprio Deus instituiu. Foi isto é que Marcos nos quis fazer passar, trazendo à leitura estes 4 versículos do capítulo 12, do 13 ao 17. Para fazer lembrar aos cristãos que para o bem e para o mal, corra bem ou corra mal, seja suave ou seja duro, tudo aquilo que nós temos na nossa sociedade, na cidade onde vivemos, no local onde vivemos, tudo o que existe é instituído por Deus e deve ser observado e respeitado. Meu amado irmão, você não concorda? Tem um grande remédio. Vá orar, vá suplicar, vá interceder. Amém, igreja? Que Deus nos ajude a entender esta questão tão mal interpretada, tão mal recebida, mas que é de extrema importância para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar e para a nossa vida social, enquanto comunidade onde nós vivemos e onde estamos inseridos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.